E aí, galera do segundo ano, né? Como vocês viram aí, eu queria começar a aula de hoje, tá bom? Mostrando algumas imagens de máscaras africanas, tá bom? Como vocês podem ver aí, ó. Então, essas aí são alguns tipos de imagem, né? São máscaras antropozoomórficas, tá bom? Que faz menção à ideia do homem misturado com o animal ou o animal misturado com o homem, tá bom? Então, galera, dando continuidade aí ao nosso processo de aprendizagem, tá bom? Como vocês podem ver também nessa outra imagem, né? Uma máscara nigeriana de estilo naturalista, tá bom? E a outra máscara no estilo cubista vindo aí do Congo, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Galera, então dando continuidade à nossa aula falando sobre essa questão da cultura afro-brasileira, né? Uma cultura que se desenvolve justamente aqui dentro do nosso país, de raízes extremamente africanas, né? De um legado, de um processo aí muito triste que é o processo da escravidão, né? O que ficou ainda dessa cultura, né? A gente falou no primeiro momento lá da nossa aula sobre essa questão das máscaras, né? Sobre essa produção cultural, e agora a gente vai focar justamente nessa herança que ficou aqui no Brasil. A gente vai abordar o primeiro ponto falando sobre essa ideia da diversidade cultural que os africanos deixaram aqui no Brasil, né? Que a gente adaptou-se a essa cultura, esse contato Brasil-África, né? Dessa cultura independente que foi produzida aqui. Né? Então, o primeiro contato é justamente o contato culinário, né? Essa diversidade culinária, né? A gente tem o vatapá, o caruru, o acarajé, o bobó, né? Esse uso do azeite, do leite de coco, né? A famosa feijoada, né? Então, assim, tudo isso, né? Todos esses aspectos culinários são justamente de raízes, né? E de origem africana, tá bom? Então, é um ponto aí que a gente tem que se destacar justamente nesse contato, né? Sobre essa ideia da religião africana aqui no Brasil, a gente tem a questão do candomblé, né, originário justamente da Nigéria e do Benin, tá bom? Uma das maiores religiões do Brasil, né, teve que se adaptar justamente à ideia do cristianismo, porque era endemonizado naquela época pela sociedade, né? Até hoje, né, o candomblé ele é endemonizado por boa parte da nossa sociedade, né? E o candomblé também tem alguns deuses, né? Alguns orixás, assim como são denominados dentro dessa cultura africana, dentro dessa religião africana, né? E aí esses deuses têm algumas funções muito importantes. Exemplo, né? O Exu, né? Que é o deus dessa questão da natureza, né? O famoso opositor do Oxalá, né? Você tem Ogum, que é uma divindade de guerra para os africanos. Oxóssi, né, que é a questão da caça, da alimentação, né, Ossaí, né, que é o patrono da vegetação. Então, dá para perceber que, assim como qualquer civilização, né, os africanos também desenvolveram os seus ritos religiosos, né, e teve contato direto com a nossa cultura, né, e desenvolveu aqui uma cultura própria, né, acho que não tem essa ideia de, uma cultura brasileira. Não, a gente tem essa herança, é nosso, né, isso se tornou, ficou pra gente. Tem Oxum, né, galera, para eles é a divindade da água, né, então assim, há uma representação, né, dentro dessa ideia, né, religiosa também dos africanos. Oxalá, que é o Deus criador, né? Então você tem todo esse aspecto, né? Então você tem também aí a ideia do politeísmo, né, a adoração a vários deuses. Você tem também essa ideia do cultivo, a adoração à natureza, vindo também desse aspecto aí religioso africano. Interessante é lembrar que a carga de preconceito que é dada à religião africana aqui no Brasil é sem controle, né? A gente não tem assim essa ideia, uma ideia de respeitar a cultura afro, né? Respeitar essa religião, né? Era essencial que cada um de nós brasileiros passassem a observar a cultura africana, né, a nossa cultura afro-brasileira, né, a partir de outro viés, de outros olhos, né, e passar a valorizar esse processo cultural, né, em todos os sentidos, a culinária, a religião, em todos os pontos, né, a música, né, o samba, né, que veio aí do Recôncavo Baiano, né, que é uma reunião de danças, de músicas, né, o batuque africano, os tambores, essa mistura dos batuques africanos com o violão,
o samba que vai vir justamente aí no Rio de Janeiro, né, no final do século XIX, que os escravos recém-libertos se apropriaram dele, misturaram elementos da dança, né, da roda de jongo, né, que era uma dança cultural africana. Então você tem essa ideia, essa questão, você tem o maracatu, né, que é de origem aí pernambucano, tá bom? Que surgiu no século XVIII através da mistura entre a cultura portuguesa, indígena e principalmente a cultura africana, né? Há uma questão ritualística dentro do maracatu, né? Suas coreografias lembram as danças das religiões de origem africana, os seus passos são guiados por dançarinos que interpretam personagens como reis e rainhas, justamente, né, essa ideia de contato com essa cultura africana, né? Essa origem africana, né? A gente tem também, galera, outro ponto bastante importante, né? Dessa herança que nos restou, dessa herança que tem que ser muito valorizada por nós, os brasileiros, né? Que foi justamente a capoeira. Né? A capoeira é uma mistura de arte marcial, música e dança, né? Surgiu justamente aí no século XVI, tá bom? Veio da Angola, né, foi tomada como uma fonte de defesa, né, dos escravos, tá bom? E aí foi disfarçada nessa questão da dança, né? Então assim, une a dança, une a luta, né? Embalo de instrumentos, tá bom? Geralmente é jogada em dupla, né? Tem essa questão do gingado, da malícia, chutes, giros, saltos, né? Então a gente tem todo esse envolvimento aí da cultura africana, né? A gente tem essa questão da origem das palavras, várias palavras, né, que são ditas no nosso vocabulário, né, que é uma herança que nos restou da cultura africana, tá bom? Então, galera, tem todo esse contexto, né, que nem eu já falei para vocês lá na nossa primeira partezinha da aula, né? Tem todo esse contexto, essa raiz que ficou aqui em nós brasileiros. Então a nossa cultura ela é muito rica porque a gente ficou com essa herança africana, né? Ficou, e sem contar que a nossa população, né, adotou essa herança, né? Às vezes a gente tem essa questão de preconceito, né? Porém é preciso ser quebrado, né? Eu agradeço muito aí essa manifestação que tem existido nos Estados Unidos, aqui no Brasil, contra o racismo, né, num momento ímpar da história da humanidade, né, é essencial que essa luta contra o racismo ela se fortifique ainda mais, né, que a gente possa criar uma consciência não só na nossa sociedade, como no mundo em geral, né, que o ser humano ele jamais pode ser representado pela cor da sua pele, né, somos todos iguais, né, independente de qualquer coisa. Então, é interessante para o Brasil, um país que ficou com tanta herança africana, valorizar isso, né, o país que adotou essa herança africana, valorizar isso, tá bom? Então, galerinha do segundo ano, chega aí o fim a nossa aula de História da Arte, falando sobre a cultura africana, né, eu espero que vocês possam estar aí assistindo, estudando, tá bom? E desde já, até a próxima aula.